Fala aí pessoal, beleza? Então, hoje eu vim aqui falar sobre o que eu penso pro futuro do Local Push, o meu site, para outros desenvolvedores, né? Tipo, quase uma DevTool. Então, eu assisti um vídeo do criador do Posts, uma ferramenta que hoje já fatura mais de 100 mil dólares por mês. E, cara, se você for parar pra ver, é só uma ferramenta simples de agendamento de postagens em Instagram, TikTok e tal. É só um agendador de postagens. Tal qual Postbridge, por exemplo, que é um scheduling tool também de outro cara que é bem famoso no meio indie hacker, que é o Jack Freaks, né? E a dele, tipo, mesmo ele tendo mais público, sendo mais conhecido, a dele fatura, vamos botar uns 20 mil dólares ou 30 mil. Eu não lembro direito enquanto parou, mas a questão é que Posts fatura muito mais. E, e ele gravou um vídeo, cara. O criador do Posts gravou um vídeo explicando por que fatura tanto e o que ele faria, né? Se ele estivesse criando um site agora. E basicamente, cara, se você for parar pra analisar ali, o que aconteceu foi o seguinte, e é o que ele recomenda no vídeo. Ele estava preparado no momento certo, para a situação certa do, do nascimento, do surgimento dos agentes de IA. Ou seja, as pessoas estavam pesquisando uma forma de agendar postagens nas redes sociais utilizando agentes de IA. E na época o que bombou foi o OpenClaw, né? E o Posts surgiu como a ferramenta para isso, porque não sei se era a única, mas era a que melhor tinha suporte para agentes de IA poderem fazer o seu trabalho. Então é algo que o Postbridge do Jack Freaks não tinha. Era algo que outras ferramentas não tinham, ou se tinham, não estavam é, bem posicionadas no mercado para aglutinarem, para absorverem esse público que utiliza agentes de IA para postar em redes sociais, entendeu? Então, basicamente, ele nichou o público dele, o público-alvo. E foi isso que fez estourar, cara. A ferramenta, se eu não me engano, ela já era open source no GitHub há pelo menos 2 anos. E ela sempre patinava ali com menos de 5 mil dólares mensais. Faturamento que já é incrível, já prova o mercado e tudo mais, já se sustenta, mas não era tipo um estrondo como é hoje. E aí, depois do surgimento do OpenClaw, surgiu uma galera falando de como utilizar o OpenClaw para marketing, né? Que é o principal bottleneck e problema dos founders, técnicos, programadores, né? E, e é isso, então o post estava ali no momento certo. Então, cara, observando essa situação e pensando no que a gente pode fazer, é isso, cara. Basicamente, introduzir MCP em qualquer site. Permitir que a funcionalidade que você está promovendo, que ela possa ser consumida por agentes de IA. Que, por exemplo, é, em vez do usuário ter que entrar no seu site, aprender sobre o design dele, né, os fluxos, aprender sobre tudo do seu produto, cara, em vez disso ele vai perguntar pro cloud dele ou qualquer outra IA para essa IA consumir o seu produto, entendeu? Cara, esse é o caminho, entendeu? Faz muito mais sentido, cara. Eu como usuário, eu quero aquele serviço pronto, mas eu geralmente, na verdade, já estou acostumado a usar IA para resolver isso, entendeu? E aí se o seu produto consegue me fornecer isso sem precisar interagir com ele diretamente, cara, ótimo, sabe? E, por exemplo, de forma customizada. No caso do Local Push, a ideia é localizar
o metadata do seu aplicativo em diferentes linguagens, né? Tipo, inglês, espanhol. Então, cara, eu posso pedir para IA para localizar para espanhol e português apenas. Ou para norueguês, sei lá. E em vez de ter que marcar essas opções lá no OK Push, tipo, eu não sei onde que marca. Quer dizer, eu particularmente sei porque eu que fiz o projeto, mas qualquer outra pessoa, usuário comum, não vai saber de cara como faz. E por mais que eu tenha facilitado o máximo possível no ponto de vista de UI e UX, cara, ainda tem uma barreira, sabe? De para o usuário realmente usar o serviço e resolver o problema dele. Então, é essa barreira que a IA quebra, né? Tipo, é mais uma das barreiras que a IA quebra, que pode você pode usar pro lado positivo, você pode usar para se favorecer disso na sua aplicação. Mas aí tem outra questão, cara. Tem outra questão muito importante que eu estava lendo recentemente e faz muito sentido. É, Antigamente, você podia vender uma solução isolada e faturar com ela. Exemplo, Resend. Resend é um produto que te ajuda a enviar e-mails, né? Tipo, te ajuda a enviar e-mails através do seu site, né? Você integra o Resend e aí através dele você consegue mandar e-mail para os seus usuários, qualquer e-mail, e receber também. Então, o Stripe facilita pagamentos, né? Você integra o Stripe e com ele você pode colocar subscriptions no seu site. São alguns exemplos, tá? E, cara, alguns são super complexos de fazerem por si só, por exemplo, Stripe, um gateway de pagamentos. Então, beleza, mas, cara, na maioria dos casos, é, o SaaS isolado, ele não vai ser suficiente, cara. Ou seja, o que você precisa fazer é verticalizar ele. Não, não só do ponto de vista do nicho, que eu também vou falar daqui a pouco, mas de resolver o problema de ponta a ponta do usuário. Você garantir a experiência completa dele, resolver o problema completo dele do início ao fim, em vez dele ter que usar uma ferramenta para resolver uma parte desse problema, depois outra ferramenta para resolver outra parte. Ele, em vez disso, você vai ter que fornecer a experiência completa para ele resolver. Então, no meu caso, né, qual que é o objetivo do Local Push? Na verdade, é facilitar que você publique um aplicativo novo na loja, né? Porque é super chato você preencher todos aqueles campos manualmente. Então o Local Push vem só para facilitar, cara. Em vez de você ter que traduzir tudo na mão, né? Tipo, na verdade, copiando e colando do Google Tradutor, ou copiando e colando até mesmo de alguma IA da sua preferência, você pode pedir ali diretamente, com um aperto de botão você traduz todos os metadata para todas as linguagens que você quiser. Então, tipo, facilita demais. Você ganha muito tempo com isso. Mas tipo assim, isso não está resolvendo o problema todo, né? Por isso que depois eu percebi que eu tinha que colocar suporte para screenshots, porque de nada adianta você localizar o metadata se você não localizar as screenshots, são tipo fundamentais, tá ligado? Então, por isso que eu adicionei screenshots. Mas aí depois eu pensei assim, cara, a pessoa ainda precisa dar um jeito de conseguir uma suporte URL, tipo assim, um link para você colocar lá, fornecer para Apple ou para Google um link de suporte para o usuário. Então, para ele acessar aquele link e ter, por exemplo, termos de privacidade, sabe? Então, você ainda tinha que fazer isso. E para você fazer isso, você tinha que subir uma página, por exemplo, no GitHub Pages ou no Next, no Vercel ou na Netlify. Você precisava gerar esse copy, depois subir uma página, depois pegar esse link que você gerou e colocar na Apple. Ou seja,
não é tão simples assim, tá ligado? À primeira vista. Eu, tipo assim, por um dev como eu, até vai, tipo, beleza, passou batido, mas pra muita gente isso já vai ser mais uma barreira, sabe? Que eu posso resolver ali imediatamente. E foi o que eu fiz, foi a próxima barreira que eu resolvi. Depois, eu percebi que eu precisava localizar não só os textos, mas também os preços. Ou seja, uma subscription de R$ 12,90 nos Estados Unidos não pode ser R$ 12,90 no Brasil. Pô, mais de R$ 50 mensais, ninguém vai pagar isso. Então você precisa localizar o preço da subscription de acordo com o país. Então eu adicionei essa funcionalidade, que era uma parada que inclusive eu nunca tinha feito manualmente. Tipo assim, traduzir metadata e tal, ainda dava para fazer com muito esforço desnecessário, mas dava. Agora, localizar preço é chato, cara, porque dá conflito ali com descontos ou free trials, outras coisas que você pode fornecer ali na subscription, então era chato pra cacete. Então é uma parada que eu resolvi, coloquei o push. Mas aí ainda tem mais coisas que você precisa fazer antes de lançar o seu aplicativo. Por exemplo, depois que você cria você precisa criar as próprias subscriptions no Revenue Cat. Mas para você criar no Revenue Cat, antes você precisa criar na Apple e na Google separadamente, cara. E aí, ou seja, você precisa criar a mesma coisa em 3 lugares diferentes. Na primeira vez que você faz meio que para aprender. Então, tipo, é chato, mas é o processo do aprendizado. Você faz. Cara, na segunda vez você já tá tipo, cara, para quê, tá ligado? Pra que tanto trabalho? Então, esse é o próximo passo, cara, que eu vou dar com o Local Push. Eu vou adicionar suporte ao Revenue Cat e adicionar MCP. Dessa forma, você vai conseguir gerar as subscriptions pela minha plataforma e, além disso, você vai poder gerar não só as subscriptions, mas qualquer outra coisa, qualquer outro serviço que eu mencionei anteriormente, através de uma IA, cara. Você vai pedir para ela e ela vai te fornecer de volta. Também tem um analisador de keywords, ASO, que é a última coisa que eu adicionei no site. E você vai poder pedir para IA, tipo, quais são as melhores keywords que ranqueiam melhor na loja. Ou seja, cara, são várias possibilidades e tudo isso para resolver o problema do usuário, que é postar na loja. Ou seja, todas essas funcionalidades, tipo, eu verticalizei para resolver o problema de ponta a ponta. Como vocês viram, depois dessa análise, eu percebi que ainda faltava você gerar as próprias subscriptions de forma que dê menor dor de cabeça possível. Então é o próximo passo. Então também falta que agentes consumam o Local Push. É outro passo importantíssimo, que eu acredito que, tipo assim, por não ter outra ferramenta no mercado que tenha suporte ainda MCP, cara, eu acho que vai dar um burburinho. Eu acho que vai subir de patamar, cara, o Local Push. Eu espero, né? E eu acho que até vai ser mais fácil de gerar um marketing pro Local Push por conta disso. E depois eu não sei, depois realmente é gerar os aplicativos com o Local Push, divulgar o aplicativo e o Local Push e ainda gerar self-branding, né? Tipo, só de eu estar postando no meu perfil também já traz visibilidade pro meu próprio perfil. Ou seja, eu tô atacando várias coisas de uma vez só. E essa é a estratégia que eu vou adotar daqui pra frente. Beleza? Tá um sol muito forte aqui agora, mas eu não podia deixar de aproveitar esse dia maravilhoso para postar um vídeo, para gravar sobre o que eu tô pensando no momento. E depois vem outros vídeos aí, beleza? Então é isso, fui.